Se a gente começar a parar para pensar quantas organizações, quantos membros, quantas igrejas, quantos pastores, quanto isso, quanto aquilo, você desiste e vai embora para casa se não tem a mínima condição de fazer isso. O meu compromisso é cada dia eu vou me levantar e vou dizer a Deus, faça de mim e faça comigo o melhor possível. E vamos encarar aquele dia. E vamos pedindo a Deus forças para o próximo dia e o próximo dia. E nessa condição, Deus me deu o privilégio. Considero uma honra, um privilégio ter trabalhado na divisão sul-americana e ter especialmente estado nessa função por quase 15 anos. Foi um milagre de Deus. Pastor Ayrton, que alegria, que privilégio tê-lo aqui no Terracota. Muito bom para a gente poder bater um papo, conversar um pouco mais sobre a sua vida, trajetória. Felicidade de recebê-lo aqui no Terracota. Obrigado, uma alegria para mim poder conversar com você, Peterson. Que alegria. Pastor, e eu já comecei falando do teu nome aqui, Ayrton Killer. Com certeza eu não falei certo. Explica pra gente. Ih, rapaz, isso é uma confusão tremenda, viu? Todo mundo vê aquele monte de letrinha, aquele trema, aqueles dois pontinhos em cima do O e fica tentando entender o que é aquilo. Na verdade, o meu sobrenome, ele é de origem alemã, porque o meu pai, eu acho que a terceira ou quarta geração anterior a mim veio da Alemanha. Sobrenome e veio com um nome, sobrenome bem com a cara de lá, né? Então quando a turma lê, não sabe se é Kohler, porque lê aquilo como O, se é Killer, porque deve mudar o O para I. O que que é? Na verdade, em alemão, quando você tem o trema, os dois pontinhos em cima de uma letra, aquela letra tem um som dividido. O alemão não fala O, ele fala O. Então quando você vê o O com trema, ele é metade O, metade E. Aí fica Killer. Ah, você também não vai falar desse jeito, né? Não mas é mais ou menos assim, com um biquinho, Killer, como queijo, como alguma coisa do tipo, e aí você vai lembrar como é que fala. E se não lembrar também é o seguinte, fala do jeito que você sabe que tá bom, não tem problema não. Sobrenome chique é assim mesmo, né? É complicado, não sei. Acabei herdando, agora tem que encarar, né? Pastor Ayrton, vamos começar falando da sua infância. Onde você nasceu, o que você lembra da sua infância? Assim, vamos bater um papo sobre esse período. Eu nasci no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Na época, meu pai era pastor, eu nasci já numa casa de pastor. Na época que eu nasci, meu pai era departamental de evangelismo, ou seja, o papel dele na associação era fazer campanhas de evangelismo, plantar novas igrejas. E na época que eu nasci, interessante, ele estava exatamente fazendo uma campanha de evangelismo. Naquela época, o departamental de evangelismo não ficava na associação, no escritório, trabalhando e saindo de vez em quando. Ele morava lá na cidade onde ele estabeleceu a igreja. A igreja era pequena, não tinha tantos distritos, não estava presente em tantos lugares. Então ele foi enviado para uma cidade chamada Caxias do Sul, uma cidade importante na Serra Gaúcha, lugar muito bonito, lá não tinha igreja, e a ideia foi, você vai para lá, vai morar um ano lá e vai plantar a igreja. E naquele um ano que ele morou lá, para plantar a igreja, fazendo evangelismo, alugando um salãozinho, batizando as primeiras pessoas, foi quando eu nasci. Então eu gosto de pensar que o meu comprometimento com a missão, e essa paixão que eu tenho pela missão, vem já do meu nascimento, porque eu nasci no meio de um programa de missão. Aí logo depois meu pai foi para Porto Alegre, porque ele acabou ficando aí no escritório da associação, e daí para frente eu vivi na casa de um pastor normal. Mas o que eu lembro muito é isso, eu nasci numa cidade onde eu não tenho família, onde eu não tenho parentes. Quando o pessoal ouve, Caxias do Sul, você é italiano? Bom, pelo sobrenome não, porque lá é uma cidade de italianos, tipicamente italiano. Então eu nasci numa cidade de italianos, com um sobrenome alemão e não tenho nenhum familiar. Aliás, tenho um outro amigo, porque eu trabalhei lá depois, fiz algumas amizades, mas eu não tenho raiz nenhuma no lugar onde eu nasci. Foi tipicamente resultado do ministério e de um programa de evangelismo. Mas assim, de criança, lembranças daquela época, assim, o que você lembra que você gostava de fazer, de brincar? Eu lembro uma coisa que tem a ver com minha vida hoje, que é esse chamado para o ministério. Toda vez que a gente fala de chamado para o ministério com alguém, essa pessoa tem um momento quando isso aconteceu. Fala, olha, sermão tal, um sonho, algum milagre. Comigo isso não aconteceu. Eu lembro desde criança, eu vi o meu pai como pastor e eu me espelhava nele. Então uma coisa que me vem muito à mente, a gente morava numa casa em Porto Alegre, eu era muito pequeno, devia ter uns 5 anos de idade. E era uma casa muito simples, não tinha lugar para colocar o carro. Meu pai alugava uma vaga de uma garagem a quase uma quadra de casa. E eu lembro muitas vezes de ficar na frente de casa esperando ele chegar, e quando ele estacionava o carro eu corria lá, botava o paletó dele, o terno dele, pegava a mala, e aquela era uma forma de dizer que eu me identificava com o que ele fazia. Eu lembro da minha infância, muitas vezes meu pai viajando, porque o papel dele era cuidar da voz da profecia na época, evangelismo, etc. E ele viajava e me levava junto.
Meus irmãos não iam, mas eu ia. Tá? Eu lembro que era ele, muitas viagens. Ele, o pastor Roberto Rabelo, que foi muito famoso no Brasil, os dois no banco da frente e eu no banco de trás, ouvindo as conversas deles. Quando chegava para uma reunião, eu ia para a porta cumprimentar o pessoal, eu ajudava a passar os slides. Eu lembro de um envolvimento muito grande de família com o ministério. E isso talvez seja a marca mais forte que ficou da minha infância. Eu tive amigos, eu brinquei, eu fiz tudo aquilo que uma criança faz. Mas essa marca ficou forte a ponto de impactar a minha vida e dirigir as próximas decisões que eu acabei tomando. Entendi. Nessas viagens que você fez com teu pai, teve assim algum evento, algum momento que você lembra que você queria falar e que te marcou de repente? Não sei se teve um momento em especial. Eu lembro de muitos deles. Eu lembro de chegar, enquanto ele ia lá falar com os pastores, etc., eu já pegava o projetor, levava, procurava mesinha para colocar, para focar a lente, os slides. Desde pequenininho Isso eu lembro muito vivo, de estar no banco de trás, de estar acompanhando o que ele fazia. Uma coisa que eu lembro que me marcou muito, já não foi nessa fase, foi um pouquinho depois, mas eu era criança ainda, foi o período que meu pai foi o presidente da associação, porque ele foi distrital, depois foi departamental de evangelismo, foi secretário e acabou se tornando presidente daquela associação. E naquele período que ele era o presidente, eu lembro que eu me envolvia tanto com essa questão do ministério, que todo dia eu voltava da escola no final da manhã, ele ia para casa almoçar, eu trocava de roupa e eu ia junto com ele para o escritório à tarde. Eu ficava a tarde inteira no escritório, ajudando as secretárias, envelopar, fazer o mimeógrafo, botar os papéis lá para separar apostilas para eventos. Eu lembro de ter ido nos táxis para a rodoviária, levar livro para colportor. Tudo que eles precisavam, tinha lá um garoto de 10, 11, 12 anos estava por lá fazendo. E eu lembro que eu tinha muita curiosidade para saber como eram as reuniões deles, porque ele era o presidente, de vez em quando eu via o secretário e o tesoureiro entrarem na sala dele. E eu lembro bem de 2 vezes que eu me escondi dentro da sala. Uma delas eu fiquei embaixo da mesa dele, porque tinha como que 2 sofás num canto e eles sentavam naqueles sofás para conversar. Eu entrei na sala, sentei embaixo da mesa, me encolhi, porque eu queria ficar lá dentro enquanto eles estavam reunidos para ouvir o que eles falavam. Para saber. E uma segunda vez eu fiquei dentro de um armário, fiquei em pé, encostei a porta e fiquei ali. Então eu lembro que isso tudo, de novo, era uma curiosidade, era um interesse, era uma vontade de entender, de ajudar e de aprender. Então as minhas lembranças da infância, elas têm muita relação com o que acabou sendo minha vida inteira depois. Entendi, pastor. Como você acha que a experiência de nascer em um lar pastoral, acompanhar o teu pai ali, né, moldou a sua compreensão de fé e influenciou na sua escolha de formação? Olha, eu acho que nascer na família de um pastor, para mim, foi um privilégio. Eu sei que tem pessoas que sentem um pouquinho mais pelas mudanças, pela cobrança. E eu confesso que eu nunca me senti cobrado por ser filho do meu pai. Eu nunca me incomodei com as mudanças, elas aconteceram, não aconteceram muitas vezes, mas aconteceram. Para mim, cada mudança daquela era um privilégio, conhecia um tanto de gente nova, ia para uma outra igreja, etc. Então, para mim foi um privilégio, eu considero assim, acho que a igreja cuidou de nós como família, e esse cuidado da igreja, o fato de viver numa casa pastoral, e meu pai sempre se dedicou muito ao ministério, então o fato de ele se dedicar ao ministério me deu muita oportunidade de participar de todo tipo de programa, ouvir todo tipo de mensagem, e acho que isso acabou tendo um impacto positivo. Além de casa da família, a gente tinha culto todo dia, eu ia para o escritório ajudar, eu viajava junto com ele, etc. Na escola eu me envolvi em muita atividade religiosa. Na igreja eu participava de concurso bíblico, lembro com a Bíblia na mão, tentando achar os versos primeiro. Tudo isso foi um conjunto de coisas que acabaram formando os meus valores espirituais, a minha visão de Deus, a minha visão de igreja, a minha visão de salvação, e impactaram diretamente na minha decisão pelo ministério. Como eu falei para você, eu não tenho um momento quando eu falo assim, esse foi o dia que eu tomei a decisão. Não, isso foi vindo como parte da minha caminhada, como parte da minha relação com minha família, com meu pai, com o envolvimento da igreja. Nós estávamos presentes em todos os cultos, isso tudo eram oportunidades de crescimento. E esse conjunto foi o que me levou a tomar a decisão que eu tomei. Eu lembro que sempre que me perguntavam quando criança, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, médico e pastor. Esse negócio de médico, eu acho que era um delírio da minha época, eu valorizo demais os médicos desde aquela época e hoje mais ainda. Quando eu falo que era um delírio, eu tenho medo de injeção, eu não gosto de ver sangue. Então eu não sei como é que eu sonhei naquela época em ser médico e pastor. E depois fiquei só com o ministério. E quando chegou o momento do vestibular, eu lembro que eu fiz vestibular para teologia, mas fiz um outro vestibular fora também, pensando em se eu não passar para teologia. Eu preciso ter uma outra opção.
Mas tão logo veio o resultado de teologia, eu nem olhei o resultado do outro vestibular, porque para mim aquele era o foco da minha vida e não tinha outra opção, desde o começo. Ainda falando sobre família, como foi que você conheceu a mulher que te permitiu construir a sua família? Puxa Olha vida, aí. agora Olha aí, você vem mexendo com o coração e capricha, viu? Pegou pesado, hein? É mesmo? Capricha, tem que ter cuidado. Capricha. É o seguinte, a gente se conheceu, a Adriene e eu nos conhecemos no IAE, hoje o NASP São Paulo. Eu cheguei lá um ano antes dela, ela chegou um ano depois, eu cheguei para fazer teologia, ela chegou para fazer enfermagem. Na verdade, a gente já tinha assim meio que uns contatos indiretos pela irmã dela, porque eu fui líder de comportagem de uma equipe em Belém do Pará. E nessa equipe de comportagem em Belém, a irmã dela era uma das comportoras. Era uma equipe mista. Tinha um grupo de rapazes numa casa, um grupo de meninas numa outra casa, e eu coordenava os dois. E ela me falava de uma irmã dela. Mas isso assim era uma brincadeira, numa conversa. Nunca dei muita atenção, porque eu não achava que aquilo tinha lógica. Só que acabou que no ano seguinte a irmã foi para o colégio, a gente acabou fazendo amizade, conversando, e daí rendeu. Nós nos conhecemos no colégio, de conversas nas alamedas do colégio, de sentar junto no refeitório, de às vezes sentar junto no salão de atos. Mas aí quem puxava a conversa, o papo, assim, quem que era? Ela sempre foi mais de conversar do que eu. Ela sempre teve uma conversa mais tranquila, eu sempre fui esse tipo alemão assim um pouco mais calado, que fala, que conversa, mas quando se sente num ambiente mais à vontade. A gente sempre teve um bate-papo muito legal, uma conversa muito boa entre nós, mas no começo ela puxava mais, ela se interessou por mim. Naquela época eu estava vivendo um momento difícil, ela veio, ela se aproximou, ela se interessou, ela conversou, e aquilo me chamou a atenção para ver que aquela pessoa era mais do que só uma amiga, era uma pessoa que se interessava por mim, pelo meu coração, pelos meus sentimentos, e aquilo me chamou a atenção. Uma pessoa muito comprometida com Deus, uma pessoa de um relacionamento muito agradável, uma pessoa que se preocupa com os outros, e a lista podia ser grande. E aquilo me chamou a atenção. E lá no colégio, quando eu estava entrando já perto do 2º para o 3º ano de teologia, e ela indo para o 2º ano da faculdade de enfermagem, foi quando a gente começou a namorar. E aí é o seguinte, posso contar um detalhezinho aqui? Com certeza, com certeza. Agora então veja, um cara tímido, como eu sempre fui muito tímido. Quando eu era criança, se você me deixasse num ambiente com alguém, eu não conversava com ninguém. Mas aí não conseguia falar com as pessoas, olhar para o chão, ficar perto da minha mãe, perto do meu pai, com vergonha o tempo todo. Mas essa parte de acompanhar seu pai falando bem, né? Ele falava, veja, eu ficava no projetor, eu ficava na porta, ou à porta, mas eu não era quem falava. Só queria ouvir. Muito, na escola, muito tímido. Eu digo que 3 coisas me ajudaram a vencer a timidez e a ser quem eu sou. A educação adventista, que me deu muitas oportunidades. 2º lugar, o clube de desbravadores, porque ali eu fui desbravador desde cedo, e aí você vira capitão e tem que liderar, e aquilo vai tirando de você um pouco do que você tem. E 3º lugar, a comportagem. Eu fui vender livros nas férias. Eu não precisaria vender, porque meu pai era obreiro, tinha as ajudas da igreja, mas eu entendi, pelo que eu vi dos meus amigos, que eu precisava ter ido, eu precisava ter aquela experiência. E eu fui. E aí, quando você fica frente a frente com as pessoas, não tem ninguém mais, e você tem que convencê-las de um livro, de um material, aí vem de você o que você não tem. E isso me ajudou muito. Então eu, como um tipo assim mais alemão, mais calado, mais tímido, a gente começou a conversar. E eu tentava falar para ela que eu queria namorar com ela, mas eu acho que eu não era claro. E um dia, na minha cabeça, eu acho que eu falei. Eu acho que eu pedi ela em namoro. Mas acho que esse pedido não estava muito claro não, e ela não entendeu. E os meus amigos me perguntavam, e aí, deu certo? Vocês começaram a namorar? Eu falei assim, eu não sei, eu acho que a gente começou, mas eu não vejo reação nenhuma na parte dela. E uns 3 dias depois eu fui perguntar para ela se, e aí, a gente tá namorando, não tá namorando? E ela nem tinha entendido o que eu tinha falado da primeira vez, tanta volta que eu dei, tanto jeito que eu tentei encontrar para chegar na Carioca e finalmente ganhar o coração dela. Mas aí deu certo. E de lá para cá, já foram 32, mas quase 5, olha, vai chegar daqui a pouquinho a 36 para 37 anos entre namoro e casamento. Que maravilha. Uma bênção. Amém. Uma bênção. Pastor, o casamento, assim como qualquer outro relacionamento, é cheio de desafios, né? Existe uma receita para enfrentar esses momentos, de passar pelas dificuldades e manter uma relação saudável, assim, tanto tempo como você acabou de falar pra gente? Eu acho que não existe uma receita. Existem dicas aqui, dicas ali, experiência de um, experiência de outro. Para mim, o único segredo, que não é receita, talvez seria a palavra segredo,
é a gente depender de Deus. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada um tem sua cultura, seu estilo, seus pontos fracos e fortes, seus temperamentos, seus dias melhores e dias piores, suas pressões, suas tranquilidades. Então não dá para você ter uma receita e falar, faça isso, isso, isso e vai dar certo. O que eu entendo da nossa experiência, gente, é depender muito de Deus, é orar muito pelo relacionamento. Você tem momentos difíceis, tem momentos que não são fáceis, não só pela vida dos dois, mas pelo contexto externo, pelo trabalho, pelos dramas da vida, pela educação dos filhos. Muita coisa pressiona o casamento. Mas quando você depende de Deus e você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, eu acho que esse segredo faz com que as coisas deem certo. Depois disso, é claro, é o diálogo, é o perdão, é a amizade, é parceria, é muita coisa que tem um efeito muito grande, mas para mim o segredo é a gente depender de Deus. Eu lembro muito de um texto de Ellen White, está no livro Lar Adventista, que ela fala assim, a causa da divisão e da discórdia na família e na igreja, nesse caso agora é só a família, mas tem a ver com a igreja também, ela fala a causa da divisão e da discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Ela é muito direta no que ela fala. Em outras palavras, separou de Cristo, perdeu a comunhão, perdeu a oração, perdeu a dependência, isso vai começar a afetar o relacionamento e os problemas que não existiam vão existir. Por uma simples razão. Deus põe no nosso coração um amor que a gente chama de amor altruísta. É o amor pelo outro. Esse é o amor que vem de Jesus. Ele veio porque ele nos amou. Quando a gente vai deixando Jesus, o amor altruísta vai perdendo força e o amor do inimigo, que é o amor egoísta do eu, essa história de Lúcifer, ele começa a crescer. E aí é o seguinte, se você perde o amor altruísta e cresce o amor egoísta, ao invés de pensar na felicidade do outro, você vai pensar só na sua felicidade, no que você ganha, o quanto você vai ser beneficiado e para pensar nos casais que você conhece, que por alguma razão estão enfrentando uma dificuldade ou enfrentaram. Muitos deles vivem os dramas que vivem porque cada um só está pensando em si. Por que você não faz isso? Por que você não me dá aquilo? Por que você não resolve desse jeito? Por que você tem essa mania? Então você começa a cobrar o outro porque você quer ser beneficiado. Isso é uma demonstração rápida de que o amor altruísta está caindo e o amor egoísta está crescendo. E o amor egoísta destrói os casamentos. Por mais que a gente use a palavra amor, porque isso nem é amor, mas se usa a palavra amor egoísta. Então eu acho que quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse amor do unigênito que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse amor de dar, ele cresce. A gente se dá pelo outro. E quando você se dá pelo outro, o relacionamento anda bem. Ótimos conselhos aí. Puxa vida, foi mais do que história, hein? Muito obrigado. Acabou sendo um pouquinho de bom Bíblia demais. nesse meio também. Mas aqui, como equilibrou suas responsabilidades agora estando casado? Porque a vida pastoral é uma vida que exige muitas viagens, responsabilidades e também responsabilidades com a família. Como você conseguiu manter isso? Eu diria para você que eu acho que eu nunca consegui manter esse equilíbrio correto. Não. Porque desde o começo eu sempre me entreguei muito para o ministério. E quando nós nos casamos, eu trabalhei os primeiros 2 anos e meio, 3 anos solteiro. Então o primeiro distrito pastoral que eu recebi em São Paulo, eu era solteiro todo o tempo. Foi um desafio até para os membros de igreja verem um pastorzinho com 21 anos de idade e solteiro como líder do distrito. No segundo distrito nós nos casamos e eu me entreguei muito em todos esses momentos. E a Adriane veio junto comigo. O ministério foi a nossa vida todo o tempo. Eu sempre dizia para ela, a gente vai casar, mas lembra que você não vai casar só comigo, você vai casar com o ministério, porque essa é a minha vida, o meu compromisso. E ela tinha muito comprometimento com isso também, porque vem de uma família que o pai também era dedicado às coisas de Deus, a mãe também. Então muito facilmente a gente entrou junto. Agora, quando as responsabilidades começaram a chegar e quando os filhos também chegaram, aí esse equilíbrio foi mais difícil. Pra você ter uma ideia, o Mateus, que é o nosso filho, ele nasceu quando eu era líder de jovens na União Nordeste Brasileira. Já era uma época de muita viagem, na época era praticamente todo o Nordeste do Brasil, tirando o Maranhão, todo o resto, muito tempo fora de casa. Ali já não foi fácil encontrar esse ponto de equilíbrio. Depois a gente mudou para o Rio Grande do Sul um pouquinho de tempo e veio para Brasília. Depois de 4 anos que eu cuidei do Ministério Jovem na divisão sul-americana, eu fui escolhido como presidente. 3 meses antes dessa escolha, a Mariana nasceu. Olha. Então a mesma coisa, ela nasceu e eu já entrei na presidência e você imagina o peso, a responsabilidade, as demandas, as viagens e tudo isso me acabou puxando demais. Então o ponto de equilíbrio na nossa casa foi a Adriene.
Primeiro pela parceria que ela teve comigo no início do ministério, de vir junto, de abraçar, de sonhar, de se envolver. Eu era líder de jovens, antes de dormir em qualquer lugar, passava o dia inteiro, às vezes um pedaço da noite envolvido, e ela estava ali junto. Então o nosso equilíbrio era a nossa vida juntos. Quando vieram os filhos, ela tomou uma decisão que a gente construiu junto, mas uma decisão que partiu dela. Eu vou ficar em casa com eles. E ela, a partir daí, ela assumiu todo o cuidado da nossa família. Quando eu falo todo o cuidado, ela acabou tomando a frente com os filhos, com a educação, ela cuidou das finanças da nossa casa, ela cuidava dos carros, tem que ir para a oficina, tem que fazer revisão, toda essa gestão da casa, ela tomou conta. A gestora resolveu, hein? Pois é a CEO da nossa corporation aí, tomou conta de tudo isso para me dar um pouco mais de condição para que eu pudesse me entregar totalmente, especialmente na fase da presidência da divisão sul-americana, para que eu pudesse me entregar mais intensamente a esse trabalho. Então, o equilíbrio não houve. O único equilíbrio que houve foi um acordo de responsabilidades, onde ela cuidou dos nossos filhos, e se eles hoje são filhos saudáveis, equilibrados, é porque ela colocou o coração dela. A minha participação foi muito menor, a dela foi muito maior, e nesse equilíbrio acho que Deus teve misericórdia de nós, nos abençoou, porque a gente procurou dar vida pela igreja dele, e ao mesmo tempo ela procurou dar vida pela nossa família. Ela não trabalhou para a igreja. Eu estive na divisão sul-americana por mais de 19 anos, 4 no Ministério Jovem e aí praticamente 15 como presidente. Especialmente no período da presidência, ela não tinha trabalho na obra, ela nunca recebeu salário da igreja, nada. Ela esteve em casa, cuidando dos nossos filhos, e isso era muito trabalho, muito vai e vem, muita responsabilidade, sem salário, a gente vivendo com um salário apenas e com alguma coisinha que a família muitas vezes nos apoiou, então foi pesado para ela e para nós. Mas foi a melhor escolha que a gente poderia fazer. Não foi um equilíbrio, mas acho que foi o cuidado de Deus sobre nós e Ele nos abençoou tremendamente para a gente poder encarar aquela fase. Hoje os filhos estão grandes, já não estão mais em casa, a gente olha para trás e agradece por ter vivido junto, não esse equilíbrio, mas essa acomodação de forças, de responsabilidades, para que a gente pudesse cuidar da família e da obra de Deus também. Amém. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Mateus e a Mariana, mas antes vamos relembrar o período de 2 anos que o senhor foi pastor distrital. Eu fui pastor 4 anos e meio, 2 anos no distrito e 2 anos e meio no outro. E depois como foi esse processo? Mais onde o senhor trabalhou? Então eu trabalhei primeiro, só para pegar desde o início, eu me formei em teologia no IAE São Paulo, NASF São Paulo hoje. Na época que eu me formei, a Adriene ainda não tinha tempo, ela tinha mais 2 anos de estudos. E eu ficava pensando, puxa, se eu tivesse um chamado para trabalhar aqui pertinho do colégio, eu ia poder ficar trabalhando e encontrar com ela com facilidade. E acabou que vieram 2 convites e um deles era para trabalhar ali pertinho do colégio. E eu acabei aceitando aquele porque eu podia ficar perto dela. Então eu comecei meu ministério num distrito que era exatamente do lado do que hoje é o NASF São Paulo, distrito de Jardim Lilá. Eu fui o primeiro pastor do distrito. Eles dividiram o distrito maior, fizeram um pequenininho e eu fui para lá. Ali eu fui solteiro. O segundo distrito foi o distrito da Alvorada, que é um distrito que está na frente do portão do colégio. Naquela época, eu acho que era a 2ª ou 3ª maior igreja do estado de São Paulo. E eu lembro muito bem, só para dar um pouquinho de história, quando a associação me mandou para lá. Uma igreja com 1.600 membros, sempre pastores famosos, foram pastores, e de repente a associação mandou um menino com 2 anos de ministério, não era ordenado, era solteiro para ser pastor daquela igreja. E os irmãos tomaram aquilo como ofensa, disseram, de jeito nenhum, estão brincando com a gente. Uma igreja com pastores experientes, nomes famosos, manda um menino para cá. E eu lembro que depois eu acabei ouvindo um pouco mais, eles fizeram um abaixo-assinado de 460 assinaturas e mandaram para a associação dizendo, nós não aceitamos o pastor que vocês mandaram. Eu estava de férias, não sabia de nada, eu só tinha me despedido do distrito anterior e ao voltar das férias eu ia para aquele distrito. E quando eu cheguei, disseram assim, olha, está enroscada a sua ida para lá, o pessoal não quer você lá. Uma situação complicada, eu era solteiro ainda. Foram 3 reuniões de comissão de igreja com a associação e a comissão, até que depois de muita luta, eles decidiram aceitar o pastor que a associação estava mandando. E eu lembro até hoje, o primeiro sábado, estava sozinho, era final de férias, a Adriane não tinha voltado para o colégio ainda, eu fui apresentado por uma igreja, você olha e fala assim, eu sei que vocês não me querem aqui. Eu tenho que me levantar para pregar agora sabendo que vocês lutaram para não me ter aqui, e eu estou aqui. Acabou que aqueles 2 anos e meio, lá nós nos casamos, e foram talvez alguns momentos mais felizes do meu ministério, da nossa vida de ministério como casados também. Então aí, agora eu vou para o resto.
Dali a gente foi para o Rio Grande do Sul, eu fui diretor de jovens no mesmo campo onde eu nasci. No mesmo campo onde eu ajudei as secretárias a botar papel no envelope, a levar caixa para o correio, me chamaram para ser líder de jovens. Eu pude trabalhar no mesmo edifício que eu me criei vendo meu pai como líder, que eu me escondi naquela sala. Agora eu tinha que entrar naquela sala como departamental para falar com o presidente e olhar para aquela mesa e para aquele armário e dizer assim, eu já me escondi aqui como criança. Uma coisa bem interessante. Fiquei 4 anos ali, dali a gente foi para a União Nordeste Brasileira em Recife, aí foi quando nasceu o Mateus. Nós ficamos 4 anos lá também. Eu fui diretor de jovens ali, e aí eu voltei para a mesma associação e eu fui diretor de jovens lá no Rio Grande do Sul para ser secretário. E ali foi uma experiência interessante, sabe por quê? Porque meu pai foi secretário daquela associação. E eu acho que quem sabe uns 20 e poucos anos depois, eu voltei como secretário da mesma associação. E a secretária que foi secretária dele ainda era secretária lá. Aquela que eu ajudei com um monte de coisa, agora ela era minha secretária. E para ela foi até uma situação difícil ela ter sido secretária do pai e agora, anos depois, algumas décadas depois, ser secretária do filho. Nós ficamos só 6 meses, a gente foi para a divisão sul-americana, aí eu fui departamental de jovens lá e depois como presidente, e aí já vai para a reta final da história. E aí? Era isso? Pelo menos deu para passar um pouquinho em cada lugar? Agora nós vamos falar dos filhos. Beleza. Primeiro do Mateus. Eu quero saber o seguinte. O Mateus, ele também se tornou pastor. Mateus é pastor. Exato. Como foi que você se sentiu sabendo que o seu ministério, como foi lá do seu pai, né, influenciou na decisão dele? Ou não influenciou, você acha? Eu fiquei muito feliz com a decisão dele. Foi uma surpresa para mim e foi uma surpresa para nós, porque esse não era o plano dele. Mateus sempre gostou de tecnologia, filmagem, vídeo, produção, design, e ele comprava material, todo o dinheirinho que ele tinha, ele comprava câmera, trilho, iluminação, etc., refletor, ele tinha uma parafernália de equipamentos. Já falava pra gente onde ele ia estudar, publicidade e propaganda, falava do colégio, dos amigos que já estavam fazendo a faculdade, estava tudo certo na cabeça dele. Então ninguém de nós imaginava que ele ia ser pastor, nem que ia continuar o ministério. E de repente, no último ano de ensino médio, ele foi participar de uma missão na Amazônia, lá no Rio Amazonas, nas lanchas, etc., com o colégio. E lá ele fez um plano com Deus. Olha. Uma questão pessoal dele. E aquele plano que ele fez com Deus aconteceu exatamente como Deus queria que acontecesse. E para ele, o que não aconteceu comigo, por exemplo, que eu não tive um chamado, um momento de chamado, para ele aconteceu, ele tem dia, ele tem hora, ele tem lugar, quando na mente dele Deus disse assim, não é comunicação que você vai fazer teologia. E aí quando ele estava lá, ele já começou a sinalizar para a gente, quando ele voltou, ele disse assim, olha, eu mudei de rumo, e ainda tinha um pouco de dúvida, um pouco de incerteza, porque era uma mudança muito radical, mas dali ele tomou a decisão de ser pastor. Eu vou dizer para você uma coisa, o meu ministério teve alguma influência, mas a influência maior foi da mãe. Ela esteve com ele em casa, ela conviveu com ele. E você sabe que essa questão de amar o ministério, não amar o ministério, depende da visão de ministério que você passa para a família. Muito. Eu tive pouco tempo para passar essa visão. Meu tempo estava fora, estava na rua. Então era a mãe em casa que dizia, olha, o papai está viajando para fazer obra de Deus. Olha, ele está em tal lugar, olha, ele passou esse mês, quem sabe, 3, 4 dias em casa, mas é porque ele tem um compromisso com Deus, a gente está aqui orando por ele. E toda essa visão positiva de Deus, de oração, de confiança, de ministério, isso vai ficando no coração. Então eu acho que o ministério dele tem um pouquinho da minha influência, tem muita influência da mãe e tem o dedo de Deus, porque foi um chamado especificamente do Senhor e a gente louva a Deus por isso. Então quando a gente olha hoje, são 3 gerações, meu pai já é um pastor aposentado com 80 e tantos anos de idade, e eu estou no ministério já há mais de 30 anos, agora o Mateus está no 3º ano de ministério dele. Isso é um presente de Deus. E ele foi usando vários elementos para que esse milagre acontecesse. Mas outra vez eu destaco o papel da mãe, o papel da Adriene, nessa conexão dele com Deus e com o ministério. Amém. E a Mariana? Vamos falar um pouquinho dela, da chegada dela, do período que ela chegou, como foi? A Mariana pegou a fase mais desafiadora da gente, porque ela nasceu. A gente teve muita dificuldade no começo para ter filhos, né? Nós esperamos vários anos até poder ter o Mateus e a gente deu o nome para ele de Mateus porque Mateus significa milagre de Deus. E ele foi um milagre. E a gente imaginava que talvez ficaria com um filho só. E quando a Mariana veio vários anos, 6 anos depois do Mateus, a gente não imaginava que poderia ter um segundo filho. E aí Deus nos deu a Mariana de presente. E ela pegou essa fase, ela nasceu,
E 3 para 4 meses depois do nascimento dela, eu fui escolhido como presidente da divisão. Então ela pegou a fase mais difícil. Ele pegou uma fase onde ele liderava jovens. Então, quando teve o Campori Desbravadores em Santa Helena, o Campori sul-americano, ele foi como um menino de 5 anos, ele viveu aquele momento. Eu lembro o primeiro Campori Desbravadores da União Nordeste Brasileira, eu tive a oportunidade de fazer, a Adriane estava grávida dele, então indiretamente ele estava envolvido. Ele pegou a fase bonita, ela pegou a fase difícil, porque a liderança tem um preço de viagens, tem um preço de pressão, de desgaste emocional. Ela pegou essa fase mais desafiadora. Então, se eu valorizei para você o papel da mãe na formação do Mateus, na visão de ministério, na formação da Mariana, na educação, na criação dela, o papel da mãe foi ainda mais importante, porque a mãe foi a presença do lar. A mãe foi pai e mãe. A mãe foi o ponto de equilíbrio nessa relação para dar a ela esse amor por Deus, esse comportamento centrado, equilibrado que ela tem. E isso foi quase que totalmente papel da mãe e bênção de Deus. Amém. Pastor Ayrton, você foi o presidente eleito pela divisão sul-americana, né? Como o pastor mais jovem a ser eleito para essa função. Como foi isso? Pois é, isso é uma coisa interessante. Nem eu sabia disso, depois foram me contar que as coisas eram assim. Quando eu fui eleito como presidente da divisão sul-americana, no ano de 2006, dia 30 ou 31 de outubro de 2006, eu tinha, pouco tempo atrás, tinha completado 38 anos de idade. E isso não é uma tradição da igreja, porque essa é uma função de muita responsabilidade. Sim. Normalmente pessoas que têm uma trajetória longa chegam a esse momento, já muitas vezes perto da aposentadoria, completam o seu ciclo de ministério. E quando eu fui escolhido com 38 anos de idade, aquilo para mim foi um choque, porque eu tinha sido líder no meu tempo de colégio, depois trabalhei em departamentos da igreja, não tinha tido uma função de liderança como presidente em alguma organização da igreja, então eu era a pessoa menos provável que a igreja escolheria para aquilo. Havia vários outros experientes, líderes de várias outras organizações da igreja. Então eu naquele dia estava tranquilo que nada ia acontecer comigo. Por quê? Porque tinha muita gente que poderia ser pensada para aquela função. E eu lembro quando chegou o momento final que eles pediram para eu sair porque teria a última votação e eu não podia estar na sala. Meu, como é que chegaram no meu nome? Como que foi dessa maneira? Deus vai conduzindo tudo. Claro. Eu fui escolhido, lembro que me levaram para sentar lá na frente junto com o presidente, pastor Nagel, que era o presidente da época. E ali eu olhava para aquelas pessoas todas sentadas naquele auditório e pensava, Senhor, como vai ser? Na época nós tínhamos algumas poucas uniões, depois cresceram, e eu olhava para os presidentes das uniões do Brasil, com exceção de um presidente de união. Todos os outros já tinham sido meus presidentes, trabalharam comigo em algum momento, foram meus chefes, foram meus líderes, eu via neles pessoas que me aconselhavam. E agora a igreja me colocou numa função que eu tinha que liderá-los, eu tinha que aconselhá-los, eu tinha que em alguns momentos apontar o rumo para eles e até dar alguma solução para eles. Então, naquele momento eu me senti pequeno demais. Me disseram depois, e até fizeram algumas reportagens, que eu acabei sendo o presidente mais jovem da história da igreja a ser escolhido para liderar uma divisão. E na minha mente eu repetia muito para isso. Eu repetia muito para as pessoas que me perguntavam como era esse negócio de ser muito jovem. Duas coisas. Primeiro, o que eu aprendi na vida, quanto menor a capacidade, maior a dependência. Então, eu não tenho essa capacidade. Eu não estou aqui porque eu tenho a capacidade, eu não estou aqui porque eu pedi para estar aqui, eu não estou aqui porque eu tenho a experiência que eu deveria ter, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Então, se Ele me colocou aqui, eu preciso depender totalmente dele para seguir em frente. E foram anos de muito clamor e muita oração. Quantas vezes eu estava diante de algumas situações, algumas ligações, eu lembro até hoje, algumas ligações telefônicas, quando minha secretária, fulano de tal na linha, eu dizia, meu Senhor, o que é que eu vou falar? Pastor, você tem uma entrevista com tal meio de comunicação. Senhor, o que eu vou dizer? Uma palavra dita de forma equivocada pode criar uma tempestade. O que é que eu vou falar? Pessoas que vinham ao meu escritório com problemas complicadíssimos. E eu lembro antes de elas entrarem, minha secretária dizia, está aqui esperando, dá um minuto só. Eu sentadinho ali atrás da minha mesa e, meu Deus, me diga o que fazer agora, porque eu não sei. E todas essas vezes as palavras vieram, as decisões vieram, os conselhos vieram. Então era muito claro para mim, quanto menor a condição, maior a dependência. E eu me senti assim. Imagina, de uma hora para outra você escolhido como presidente de uma divisão com 60 mil funcionários, como nós tínhamos na época. Claro que eu não coordenava o trabalho de todos eles, mas eu era responsável por tudo aquilo.
Então, eu era presidente de inúmeras comissões da igreja, algumas delas eu nunca sequer tinha participado, e agora você tem que liderar. Então, eu repetia muito isso. Quanto menor a condição, maior a dependência. Essa foi a minha experiência. E em segundo lugar, quando perguntava assim, pastor, como é liderar uma igreja tão grande, 2,5 milhões de membros esse ano? Nem me pergunte, porque eu nem penso nisso. Se a gente começar a parar para pensar quantas organizações, quantos membros, quantas igrejas, quantos pastores, quanto isso, quanto aquilo, você desiste e vai embora para casa se não tem a mínima condição de fazer isso. O meu compromisso é cada dia eu vou me levantar e vou dizer a Deus, faça de mim e faça comigo o melhor possível. E vamos encarar aquele dia. E vamos pedindo a Deus forças para o próximo dia e o próximo dia, e nessa condição, Deus me deu o privilégio. Eu considero uma honra, um privilégio ter trabalhado na divisão sul-americana e ter especialmente estado nessa função por quase 15 anos. Foi um milagre de Deus. Amém. Pastor, sobre o Impacto Esperança, eu queria que a gente conversasse um pouco para falar sobre isso. Como que ele nasceu? Porque ele é um projeto missionário e maravilhoso que até hoje impacta a vida de muitas pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como nasceu o Impacto Esperança. Você sabe que Impacto Esperança hoje é um livro. Todo mundo fala de entrega de livros, mas ele não nasceu como livro. O Impacto Esperança nasceu com uma revistinha que nós lançamos no final de 2007 para 2008. Eu lembro, em 2006 eu fui escolhido para a função, o presidente anterior ficou uns 3 meses ainda na função, então eu só comecei meu trabalho em 2007. E eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer uma reunião com todos os presidentes das uniões, tinha vários itens de agenda, e na minha mente eu pensava, nós precisamos ter um movimento onde a igreja inteira trabalhe junto. Essa palavra integração, que é todo mundo envolvido no mesmo movimento, ela era muito forte para mim. E eu lembro que nós fomos para a Argentina, nos reunimos na Argentina, nós estávamos no subsolo de um hotel, bem no centro de Buenos Aires. Quando nós nos reunimos, eu lancei para eles a ideia, e se a gente fizesse um folheto, alguma coisa, tivéssemos um dia para a igreja e para a rua, nós precisamos estar na rua, nós precisamos estar em contato com as pessoas, todo mundo junto. E a reação deles foi impressionante. Claro, vamos fazer, a igreja está pronta para isso. E a Casa Publicadora Brasileira falou, nós vamos fazer isso aí, vamos fazer mais que um folheto, vamos fazer uma revista bonita, colorida. A própria editora, o pastor José Carlos de Lima, na época, foi quem começou a sonhar com isso. E vamos fazer uma coisa muito barata. Assim, algo que não precisa nem ser vendido. Nós compramos, vamos dar para os membros. E aquilo criou um entusiasmo tão grande. E nós fizemos 20 milhões de revistinhas. Aquilo era um fenômeno para a igreja. Eu ainda me lembrava na minha mente de quando eu era criança. O pastor João Wolff foi o presidente da divisão sul-americana. E eu não lembro o ano, mas eles lançaram um folhetão. Era um folheto sobre a volta de Jesus. Assim, abria no meio, a capa tinha a volta de Jesus. E eu, como criança, fui à rua distribuir aquilo. E aquele movimento era a minha motivação para tentar fazer algo como daquela época. Foi uma bênção para mim, para minha família, para aquela geração. E eu pensava, a gente podia fazer alguma coisa agora também. Aí veio a revistinha e o povo foi para a rua de uma forma maravilhosa. A gente colocou outdoors pelo Brasil. Você devia ser criança na época, né? Novinho, não lembro muito bem. Mas foram outdoors, foram campanhas de várias maneiras e aquilo pegou. E daí para frente o movimento foi sendo encorpado. A revistinha foi aquele ano, o segundo ano foi uma revista sobre o sábado, o primeiro sobre a volta de Jesus, e aí a gente migrou para o livro. Já tinha o livro desde o começo, mas o livro era 1 milhão de livros, 1,5 milhão de livros, a gente decidiu recuar da revista e focar no livro, porque a gente via que as pessoas recebiam uma revistinha, um folhetinho e já jogavam fora. Todas as igrejas dão isso, toda hora é crente chegando com essas coisas, mas livro não. Livro as pessoas reagiam diferente. E aí a Casa Publicadora falou, vamos fazer um livro, nós vamos fazer isso aí pelo preço mais acessível, cortar todos os custos para poder viabilizar. E aí veio o livro por R$1, que foi o mote da campanha, a base da campanha. Por anos o livro continuou R$1, já não dava para comprar mais um picolé, aquele R$1 foi virando nada e nada e nada. E eu lembro que nos últimos anos, quando eu me reunia com o pastor Lima para falar sobre o livro, ele disse, pastor, nós estamos pagando para fazer o livro, não dá mais. Eu falei assim, amigo, considere isso a oferta missionária da Casa Publicadora. E ele dizia, e nós vamos fazer, e nós vamos pagar. E alguns anos, quando eu ia falar com ele, pastor, precisamos segurar o preço em R$1. Eu falei, nem me peça, porque no meu coração esse sonho já está. Quanto mais nós fazemos o livro a R$1, mais Deus nos abençoa nos outros negócios da editora. E a editora está mais forte do que ela já esteve, mesmo fazendo um livro por R$1 durante tantos anos. E eu lembro quando eu saí da divisão, no ano anterior à minha saída, um dia a gente parou para calcular esses livros, né? E nós chegamos à conclusão de que naquele período, só do livro,
tinham sido 307 milhões de livros missionários. Que coisa tremenda. Eu creio muito naquilo que Ellen White fala, livros são sementes, eles estão por aí, guardados em gavetas de cômodas, soltos em cima de mesas, mas no devido tempo Deus vai fazer essas sementes germinarem. E quando você fala de Impacto Esperança, o nome Impacto Esperança é interessante. No dia que a gente fez essa reunião, a gente pensou, tinha que dar um nome, ninguém chegou a acordo de nada. Aí nós temos uma reunião com a equipe de departamentais, na época o pastor Bulhon ainda era departamental. Eu trabalhei um ano com ele, quando eu fui eleito presidente, ele ficou um ano na função e aí ele aposentou. E nessa reunião, eu joguei para ele, gente, nós precisamos de um nome de impacto, alguma coisa forte para a igreja sentir assim que nós não estamos brincando, nós queremos um movimento que mexa com a sociedade. Eu pensei em impacto, pensei em impacto, mas nós tínhamos marcado um projeto um ano antes chamado Impacto que não deu certo. Eu falei assim, eu estou com medo de usar esse nome Impacto e de repente esse negócio ficar vinculado ao outro projeto que não andou. Eu lembro quando o pastor Bulhon pediu a palavra, falou assim, mas eu acho que impacto é uma palavra forte. Impacto e esperança, é para mostrar e tal. E ele fez o discursinho dele rápido, defendendo Impacto e Esperança, e na hora o pessoal falou, esse é o nome, vamos avançar. E ali naquela reunião de departamentais da divisão, no ano de 2007, com a palavra dele, que teve um peso especial, pegou Impacto e Esperança, e de lá para cá tem sido uma grande bênção para a igreja. Que legal, louvado seja Deus por isso. Pastor Ayrton, o que ficou em teu coração a respeito do período em que viveu e trabalhou na divisão sul-americana? Olha, o que ficou? Eu acho que duas coisas foram importantes ali. Primeiro, foco claro. Na minha mente, eu sempre entendi uma coisa, como igreja adventista do sétimo dia, nós fomos chamados para uma missão. Então, eu sempre dizia para a equipe, gente, foco claro. Não estamos aqui para distrair, para fazer isso. Nós temos muita coisa para fazer, muito problema para resolver, etc. Mas todas as nossas iniciativas têm que estar focadas na missão. Reuniões é para missão, materiais é para missão, projetos é para missão. Foco, foco. E eu acho que por isso Deus abençoou projetos como Impacto Esperança e outros que acabaram dando vida à missão da igreja no território da divisão sul-americana. E o segundo que ficou muito vivo para mim foi a ousadia. Eu sempre dizia para o pessoal, gente, nós não temos tempo a perder. A gente tem que pisar com os dois pés no acelerador da missão. A igreja tem que andar. Essa demora, etc. E foi um período de muitos avanços. Eu estou pensando só agora, enquanto a gente conversa, na Novo Tempo. Eu lembro, a Novo Tempo tinha recém mudado para Jacareí, estava ali num depósito de arroz que tinha sido adaptado, e a gente entendeu que aquele tinha que ser um movimento de ousadia. E você vê a Novo Tempo hoje a bênção que ela é. Isso não se deveu a mim, mas eu acho que como líder eu tive que puxar o carro e aí os líderes vieram juntos e quanto dinheiro nós colocamos da igreja juntos, quantas reuniões eu lembro até hoje. Nós fazemos, gente, cada um de nós tem que pôr um pouco de dinheiro aqui, cada união, cada instituição, para o Novo Tempo tem que sair do lugar, tem que avançar. E que potência. E compramos a propriedade ao lado e depois construímos o primeiro edifício. Hoje a Novo Tempo tem estrutura, ela avança sozinho, os Anjos da Esperança ajudam demais, mas naquela época, eu lembro até hoje da primeira vaquinha que nós temos para comprar uma mesa de som para Novo Tempo. Eles precisavam de uma mesa de som para a rádio e não havia nada. A outra vaquinha que nós temos para comprar computadores para o que era a escola bíblica. Depois foi uma vaquinha para comprar um caminhãozinho de transmissão, porque não tinha nada, não tinha dinheiro mal para pagar o salário. Hoje é uma benção, mas a igreja foi. E tudo aquilo eram visões de ousadia, de a gente avançar, de acreditar que alguma coisa maior poderia acontecer. E Deus deu. E o último elemento, que para mim não é um destaque, ele é o que está por trás de tudo, foi o milagre de Deus. Muita coisa aconteceu que era quase impossível de ter acontecido. Só aconteceu porque a mão de Deus estava ali. Foi um período difícil, foi um período de muitos problemas, muitos desafios. Quando você está sentado na cadeira do líder, não é só aplauso. Muita gente fala assim, eu às vezes via até pelo olhar dele, eu queria estar no seu lugar. Eu queria ter essa experiência. Eu brincava assim, você quer os aplausos que eu tenho, mas não quer a coroa de espinhos que eu carrego. Porque é muito fácil você olhar para o líder que prega para a multidão, que é aplaudido aqui, mas isso tem um preço. O preço de que você está sozinho no escritório, o preço dos problemas que parecem ser sem solução. Quando a pandemia veio, era a divisão, tinha que coordenar o movimento da igreja inteira. E aquilo cai na sua mão, todo mundo olha para você e fala, pastor, você é o líder, e agora? Porque ninguém sabe para onde vai, e você também não sabe, então é depender de Deus, é clamar o socorro de Deus. E entre erros e acertos, porque ninguém é perfeito, entre erros e acertos, nas mãos de Deus, a gente vai avançando. Então, o milagre de Deus, mas para mim, foco e ousadia
foram duas marcas, duas palavras que me resumiriam no meu coração esses anos todos ali na divisão sul-americana. Certo. E ainda viriam mais desafios, né? Como Pois foi é. essa mudança de país e esse chamado função agora na Conferência Geral da Igreja Adventista? Foi uma mudança muito interessante, porque isso nunca foi plano da gente. Como família, nós sempre pensávamos que a nossa vida estava no Brasil, tanto é que nossos filhos, 2 estão no Brasil, eles não vieram para cá, porque o nosso foco estava lá. E eu nunca me esforcei com inglês, com querer viajar o mundo, porque na minha cabeça eu ia fazer o meu trabalho na divisão, quando terminasse meu tempo, faria alguma outra coisa que a igreja me recomendaria e pronto. E tinham vindo já algumas insistências, nós vimos para cá, até que essa foi a mais incisiva e a gente entendeu que depois de 15 anos na liderança, era hora de dar oportunidade para outros, as ideias que a gente tem elas já vão se desgastando, novas mentes vêm, novas iniciativas vêm, isso é bom para a igreja e bom para a gente também. Então a gente decidiu como família aceitar o chamado e vir para os Estados Unidos. E aí, claro, foi uma mudança radical, porque isso aconteceu exatamente durante o tempo da pandemia. Aí nós tínhamos um chamado para cá, por uma função que eu só tinha exercido por meio ano numa associação, então era praticamente tudo novo para mim, num idioma que eu nunca tive muita familiaridade, e o consulado em Brasília e no Brasil inteiro estava fechado, então não podia ter visto. Em outras palavras, a gente foi eleito para vir, mas não podia vir. Nós ficamos praticamente um ano vivendo no Brasil, sem poder ir para lugar nenhum, sem fazer nenhuma viagem, sem ver nenhuma pessoa, a não ser no Zoom por reuniões, fazendo alguns sermões, etc. Então foi uma transição tremendamente desafiadora. Não foi fácil para nós, mas o tempo inteiro, entre lágrimas e sorrisos, a gente dizia, foi Deus quem nos chamou e Ele vai cuidar de nós. E agora não, agora nós já estamos aqui há 2 anos e meio, a gente olha para trás, ainda é uma fase de adaptação desafiadora, porque viver nos Estados Unidos, na nossa condição, é campo missionário, ainda é muito desafiador. Mas hoje Deus já vai mostrando algumas iniciativas aqui e ali, onde a gente pode contribuir, pode somar, e entende talvez a razão pela qual Ele nos trouxe para cá. Agora as viagens são diferentes, as viagens são muito mais longas, muito mais complexas, culturas totalmente diferentes, e outra vez, quanto menor a condição, maior a dependência. Eu me vejo pequeno para essa responsabilidade, mas eu me coloco nas mãos de Deus para que Ele me ajude a poder fazer aquilo para o qual Ele me trouxe para cá. Amém. Pastor, qual é o maior desafio hoje a nível mundial da igreja? Bom, a igreja tem muitos desafios. Eu acredito que, em grande parte, o desafio da igreja hoje é a unidade. É encontrar uma forma de fazer tantas peças se juntarem para uma mesma causa. A gente está vendo uma época de polarização, de muita cultura local, etc. Mas na minha mente, pelo menos para a secretaria da igreja, para a minha responsabilidade, o grande desafio é a gente mobilizar a igreja para terminar a missão em termos de mundo. Porque normalmente a gente pensa na missão local, o meu vizinho, a minha igreja, o meu bairro, e isso está certo, essa é a nossa prioridade. Mas quando eu penso em lugares do mundo que não tem igreja, não tem associação, união, divisão, nada, não tem dinheiro, não tem pastores, a pergunta é quem vai terminar a obra nesses lugares? Porque Jesus não vai voltar só para aqueles que estão cumprindo a missão, ele vai voltar para o mundo inteiro, e o mundo inteiro significa também esses lugares. Mas esse movimento está sendo para mim o motivo, talvez o meu grande entusiasmo agora, de ver portas se abrindo, lugares se abrindo, territórios enviando seus missionários, e eu acredito que esse que é um dos grandes desafios da igreja, nos próximos 5 a 10 anos, isso se o Senhor não quiser que seja mais rápido, a história vai mudar. E aqueles lugares que para nós eram como se fosse um empecilho para ver Cristo voltando, porque o evangelho não está sendo pregado lá, eu acho que essas portas vão se abrir e milagres vão acontecer. Então a unidade é um desafio, mas para a secretaria e para a igreja como um todo, missão, mundo, alcançar lugares difíceis, esse é um desafio que nós estamos enfrentando e Deus está fazendo milagres aí. Amém. Pastor, eu queria saber uma coisa. Como é o desafio de viajar o mundo pela igreja, por exemplo? Ter um jatinho próprio? Como é que funciona essa viagem? Imagina esse jatinho Comida próprio. boa, não tem Na verdade, são viagens extremamente longas. Ninguém de nós, nem o presidente viaja em classe executiva, a não ser que ele tenha alguma emergência, alguma situação, ou faça um upgrade, que a gente ganha por viajar muito. Às vezes eles nos dão sem custo a oportunidade de ir numa classe melhor, mas nós não compramos passagens com classe executiva, nada disso. Nós viajamos como todo mundo viaja, só que são viagens imensas, imensas. 30 horas, 40 horas. Eu lembro agora, recentemente, eu saí de um compromisso na Andrews, eu falei para os estudantes do seminário, peguei um carro alugado,
Acabou a reunião com terno e gravata que eu estava. Viajei para o aeroporto em Chicago, parei no caminho atrás de um supermercado, botei a roupa, o terno e a gravata na mala, botei uma roupa informal, fui para o aeroporto. Viajei 36 horas ali. E cheguei em Bali, na Indonésia, para uma reunião, faltando 1h30 para eu falar. Depois de 36 horas de viagem, saindo ali, a jato da apresentação que eu tive. Olha. Cheguei, eles me pegaram, levaram no hotel, tomei banho, botei uma roupa e o povo estava esperando para falar. 36 horas viajando, nada de classe executiva, nada de comida especial, nada de tudo isso que às vezes o pessoal imagina que é o nosso dia a dia. Mais recentemente, há duas ou pouco mais semanas atrás, eu tive uma viagem para a África. Quênia, Burundi, Tanzânia e Ruanda. E essa foi uma viagem que eu esperei por bastante tempo, porque o povo é muito dinâmico na África. E nessa viagem, na última parte da viagem, já na quinta-feira a viagem terminava no domingo, eu estava na Tanzânia, já tinha terminado meus compromissos lá, eu comecei a me sentir mal, peguei uma infecção, uma bactéria, e aquilo foi desafiador, porque nós íamos viajar no final da tarde da sexta-feira para chegar antes do sábado na Ruanda. E aí nos avisaram que o voo estava atrasado, e o voo que era para sair 5 da tarde, saiu às 4h30 da madrugada, então eu estava com uma bactéria, eu me sentia fraco, eu não conseguia me levantar da poltrona onde eu estava, não conseguia comer nada, muita dor no corpo, mas eu não podia ficar falando para todo mundo, eu não tinha nem para onde, eu não sabia onde procurar ajuda. Falei com o secretário da divisão e falou assim, vamos viajar para Ruanda, do jeito que está. Só que nessa hora você tem que descansar, tem que se recuperar, e não tinha como, tínhamos que ficar a noite inteira acordados, esperando até as 4h40 da manhã quando saiu o voo. Mas em Ruanda nós temos uma faculdade de medicina na nossa universidade lá. E eu fiquei pensando comigo, puxa, quem sabe o melhor lugar para ficar doente é em Ruanda. Porque nós temos médicos adventistas, tem uma pequena clínica muito organizadinha lá em Ruanda, eles vão poder cuidar de mim. E o secretário da divisão avisou o pessoal em Ruanda, já me esperaram no aeroporto. E do aeroporto me levaram para a nossa clínica, uma clínica pequena com 4 quartos, numa meia água no fundo. E me colocaram num dos quartos, me hospitalizaram, fizeram exames rápidos de sangue, outros exames, disseram, você está com uma bactéria forte, tem que tomar antibióticos muito pesados. Isso era sábado, 7h30 da manhã. E sábado, às 10 da manhã, começava um programa com mais 6.000 pessoas que se reuniram porque vinha um representante da sede mundial da igreja e eles queriam ouvir a mensagem. Eu pensando, meu pai, eu não tenho forças para sair da cama, não tinha força para caminhar, nem para comer, eu já estava 1 dia e meio sem comer. E agora com a infecção eles colocaram acesso venoso aqui na minha veia e começaram a injetar antibiótico e soro para eu ter força. E eu falei para o médico, falei assim, doutor, eu tenho que ir lá pregar para esse pessoal, eu não posso simplesmente, olha, fiquei doente, não vou aparecer. Tanta gente, líderes de vários lugares do país, falou assim, pastor, você não tem condição. Eu falei, doutor, vamos fazer uma oração, pedir socorro a Deus e eu tenho que ir. Ele falou, tá bom, eu vou fazer o meu melhor aqui. Isso era 7 horas, às 10 horas eu tinha que sair de lá. Eu estava internado, com a roupa do corpo, eles só tiraram a minha gravata, me colocaram numa cama com a calça do terno, de meia, de camisa, deitado ali, remangaram a camisa, botaram acesso venoso. E quando deu 10 da manhã, ele falou, pastor, e aí? Eu falei, vamos arriscar. Eu me levantei, com acesso venoso, ficou aqui, passaram um pano aqui no acesso venoso, botei a camisa por cima, botei a gravata, com aquela mesma roupa que eu já estava deitado lá na cama do hospital. E a gente foi. E na África eles são muito carinhosos, fizeram uma recepção linda, aquele corredor imenso. E o médico falou assim, pastor, você não tem como caminhar isso tudo aqui não. Eu falei, doutor, vamos do meu lado e vamos embora. E as pessoas, ninguém sabiam daquilo. Ninguém sabia daquilo. E eu estava caminhando e saudando os bravadores, os líderes das associações, e o médico do meu lado caminhando. E nós conseguimos passar todo o corredor, fomos até a plataforma, eu sentei. Sabe quando você senta assim, eu não sei se eu vou conseguir levantar daqui. Olhava aquela multidão de pessoas sentadas, meu Deus, eu tenho que pregar para eles. Tenho que pregar em inglês, com tradução para o idioma local deles, que exige de você uma mente um pouco mais lúcida para falar. Eu normalmente gosto de me preparar bem antes, porque eu fui para o hospital, eu não consegui me preparar. Eu peguei as minhas anotações, sentei lá e falei, meu Deus, agora é com o Senhor. E olha, foi um milagre, eu tive que me levantar. Amém. E Deus me deu, os vídeos estão aí, porque o pessoal acabou gravando. Não falei nada para eles, simplesmente preguei uns 45 minutos com a tradução, como se não tivesse nada. A mensagem foi feita da maneira como eu tinha pensado, tudo funcionou bem. Eu terminei o amém, me colocaram no carro, me levaram para o hospital de volta, eu deitei na cama do hospital, fiquei a tarde inteira deitado, com acesso venoso, injetando antibiótico, a noite inteira de sábado, e acordei domingo às 6 da manhã para comer alguma primeira coisinha, e às 7 horas nós saímos para o aeroporto, e eu tive que começar uma viagem de 34 horas, desde Ruanda
até chegar aqui doente, tomando comprimidos, porque já não dava para injetar mais o remédio na veia. Eles terminaram, fizeram até a última hora, 6 da manhã, se eu sair, eles injetaram o último antibiótico. Falou, pastor, agora você vai, tá aqui esse comprimido, mais esse outro, um para o estômago, outro antibiótico, você encara para você conseguir chegar em casa. Cheguei aqui, a Adriane estava me esperando no aeroporto, tive que adiar alguns compromissos que eu tinha, porque eu tinha que ficar em casa para me recuperar, mas as pessoas não têm ideia disso. Eles não imaginam que você está pregando, que você está com acesso venoso, está com um médico sentado do seu lado na plataforma, você tem que levantar e pregar como se nada tivesse acontecendo. E Deus dá essa condição. Isso é maior do que nós. Amém. Pastor, louvado seja o nome de Deus. A gente fica muito feliz e realizado em saber que temos homens, pessoas que lutam pela fé, pessoas que são guerreiras no Evangelho de abreviar a volta de Jesus. Sinto muito feliz e honrado por estar aqui do lado de alguém que tem feito isso para que Jesus volte logo. E eu já queria para mim também estar aqui com você, viu, Peterson? E eu queria já te perguntar, pastor, o que nós precisamos fazer para que Jesus volte logo? Na verdade, a gente não domina o calendário de Deus. Ele tem o calendário dele, ele sabe quando vai voltar. Mas acho que aquilo que depende da gente, Peterson, eu sempre tenho 2 coisas muito claras em mente. Número 1, fidelidade à palavra. E número 2, compromisso com a missão. Cada um de nós tinha que olhar com mais carinho para isso. E por trás disso é o batismo do Espírito Santo, que é ele que vai fazer os milagres todos que tem que acontecer. Mas para Jesus voltar, ou pelo menos para que eu esteja preparado para ver Jesus voltar, mais tempo com a Bíblia, mais fidelidade, menos opinião pessoal e mais Bíblia na mão. Mais vontade de Deus, menos opinião do influenciador, menos opinião do pastor e mais opinião da palavra de Deus. E segundo lugar, a gente tem que compartilhar. Talvez não seja fácil por aqui, por ali, mas é tentando usar a rede social, é tentando de um jeito, o que eu posso fazer para que mais pessoas conheçam? E aí, o poder do Espírito Santo vai nos dar força para ser fiel e vai dar poder à nossa mensagem. E isso vai nos ajudar a ver Cristo voltando em breve, ou pelo menos a estar preparado para o momento quando ele vai voltar. Amém. Está chegando o fim da nossa entrevista, eu quero te fazer uma última pergunta, pastor. Preparado? Manda lá. Quem é Deus para você? Deus é o meu amigo, o meu sustentador, aquele em quem eu confio tudo que eu tenho e aquele a quem eu sirvo de todo o meu coração. Amém. Pastor Herto, acabou a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Foi muito bom, passou rápido, mas foi legal a gente conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua vida. Foi muito bom. Temos mais papos como esse. Deus abençoe você também, Peterson. Muito obrigado. Você que ficou aí com a gente, assistiu a mais essa entrevista, muito obrigado. Eu quero te convidar para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, que está aparecendo para você aqui embaixo. Que você possa comentar, compartilhar o nosso conteúdo, também seguir o nosso Instagram, Facebook. E nós preparamos um clipe todo especial musical para você, agora aqui no Terracota. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. And for
forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation,